Conhecendo o tempo t do deslocamento, é possível usar a equação 4.22 para determinar a altura da pedra após 5,5 segundos. A variação na altura é igual a componente y da velocidade inicial, multiplicado pelo tempo do deslocamento, menos a metade da aceleração gravitacional, multiplicado pelo quadrado do tempo. O ponto de referência será o chão, do qual a pedra foi lançada. Então a altura y0 inicial do movimento é zero. A componente y da velocidade inicial, v0y, é obtida decompondo-se o vetor, observando que é formado um triângulo retângulo. Portanto, na componente em que o ângulo está colado, ou seja, no cateto em que o ângulo é adjacente, usa-se o cosseno. Pela representação, é a componente x. E o cateto oposto é a componente y. Então, v0y é igual ao módulo da velocidade inicial vezes o seno de θ0. E v0x é igual ao módulo v0 vezes o cosseno de θ0. Então, substituindo na equação, sendo h a altura y menos zero é igual a v0 vezes o seno de θ0 multiplicado pelo tempo, menos a metade da aceleração gravitacional multiplicado pelo quadrado do tempo. Usando valores, y é igual a h é igual a 42 metros por segundo vezes o seno de 60 graus, que é a componente y da velocidade, multiplicado por 5,5 segundos, que é o tempo do deslocamento, menos a metade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o quadrado de 5,5 segundos. O resultado é aproximadamente 51,827 metros. Para responder à solicitação B, é necessário observar que a velocidade possui componentes x e y. Portanto, deve-se obter o valor de cada uma para determinar o módulo da velocidade. A primeira é constante, ou seja, a componente x, pois desconsidera-se a aceleração na direção horizontal, conforme destacado na página 72, referente ao capítulo 4. Então, a componente x da velocidade inicial é igual ao módulo da velocidade, que é 42 metros por segundo, vezes o cosseno de 60 graus. E isso é igual a 21 metros por segundo. E essa componente é constante até o fim do movimento. A componente y, vy, é obtida com a equação 4.23, pois sabe-se a componente y inicial e o tempo do deslocamento. Então, usando valores, vy é igual a 42 metros por segundo, vezes o seno de 60 graus, que é a componente y da velocidade inicial, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 5,5 segundos. O resultado é de aproximadamente menos 17,527 metros por segundo. Esse valor negativo indica que a pedra está caindo, ou seja, aponta para baixo ao atingir a rocha. Então, o módulo da velocidade é obtido extraindo-se a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. E o resultado é aproximadamente 27,353 metros por segundo. Para responder à solicitação C, parte-se da informação de que no ponto mais alto da trajetória, a componente y da velocidade é nula. Caso contrário, ela ainda estaria subindo. Então, usando a equação 4.24
para descobrir a altura neste ponto, tens que o quadrado da velocidade no eixo y é igual ao quadrado da componente y da velocidade inicial, menos 2 vezes a aceleração da gravidade, multiplicado pela variação da altura. A velocidade final é zero, porque é no ponto mais alto, e a altura inicial também é zero, conforme a referência definida anteriormente. Então, como a altura y corresponde à altura h, ela é igual ao quadrado da componente y da velocidade inicial, dividido pelo dobro da aceleração gravitacional. E usando valores, o resultado é de 67,5 metros.